Boa noite a todos. Eu quero, com a permissão do Senhor, dar continuidade nos pensamentos no livro de Efésios, carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Nós pensamos no capítulo 1, nós pensamos no princípio dessa carta, Paulo defendendo a supremacia do Senhor Jesus Cristo, a supremacia de Cristo, revelando os planos de Deus para o seu povo, revelando as intenções de Deus, o propósito de Deus para toda a humanidade. Quando entramos no capítulo 2, nós vemos Paulo lembrando os gentios, lembrando a igreja de Éfeso, quem era no passado esses irmãos, sem o Senhor Jesus Cristo, a salvação através da graça do Senhor Jesus Cristo. E hoje, Deus permitindo, nós vamos pensar do verso 11 até o verso 22 dessa carta. Quando nós lemos esses versos, a princípio parece vazio, parece não ter muito sentido. Quando lemos por um outro olhar, nós podemos pensar que são palavras bem soberbas do apóstolo com respeito aos gentios, e no fundo ele tem grandes ensinos para nós, para a igreja, né? O objetivo, o foco do apóstolo Paulo nesses versos é justamente mostrar para os gentios quem eles são antes de Cristo, ou quem eram antes de Cristo, né? Como o mundo estava dividido antes da pessoa do Senhor Jesus Cristo, e o que Cristo proporcionou para todo o povo gentil. Claro que tem como objetivo secundário também mostrar para os próprios judeus a realidade que está diante deles agora. Ensinar agora o povo judeu a conviver num novo formato de aliança, num novo propósito que Deus agora faz e leva para o seu povo. Vamos ler os versos então, preste atenção na leitura. Diz Paulo aos Efésios: portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que, naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pelo qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto, pois, por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Que Deus possa de fato abençoar-nos na leitura e na meditação da sua palavra. Bom, o que o apóstolo então está mostrando aqui? Quem eram os gentios antes da pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? Quem era o povo gentil antes do Senhor Jesus Cristo vir a esse mundo? E ele vai fazer esse contraste, então, entre judeu e gentio, né? É como se existisse uma separação. E nós devemos lembrar que a carta foi escrita através dos olhos de um judeu. E agora Paulo está mostrando como o judeu via o mundo. Qual é o olhar do judeu para o mundo antes do Senhor Jesus Cristo, né? E qual era a situação do gentio antes do Senhor Jesus Cristo no mundo. Então, basicamente, Paulo está falando, olha, antes de Cristo existiam duas classes de pessoas. Existiam duas divisões muito nítidas, judeus e gentios. E quem eram os gentios? Quem eram vocês antes do Senhor Jesus Cristo, então? Ele vai usar 5 frases muito fortes para descrever aqui quem eram os gentios antes do Senhor Jesus Cristo. A primeira, ele fala que eles eram chamados incircuncisos, né? Os gentios
Os judeus chamavam os gentios de incircuncisos. E essa é uma grande diferença para o judeu. O judeu trata isso como algo extraordinário. O judeu tinha em si que eles eram a nação escolhida, eles eram a nação santa, eles eram o povo de Deus aqui na terra. E a prova dessa aliança, a prova que o judeu pertencia a Deus, era essa circuncisão, esse sinal feito por mão, o próprio apóstolo Paulo fala, feita no corpo por mãos humanas. Mas o judeu tinha isso como o ápice do seu povo, e eles tratavam isso de forma grandiosa. E eles falam, olha, até nós carregamos no corpo a marca que nós pertencemos a Deus, a marca da nossa aliança com Deus. E os gentios, quem são os gentios? São os circuncisos, são aqueles que não têm um pacto com Deus, são aqueles que não têm uma aliança com Deus, E o judeu despreza o povo gentio, principalmente se tratando de questões religiosas, de questões espirituais. O desprezo do judeu por um gentio, ele é tremendo, ele é de uma ordem muito grande. O gentio ele não tinha parte nenhuma com o judeu. Se um judeu se casasse com um gentio, ou uma judia casasse com um gentio, ele era considerado como um morto para aquela própria nação. De tamanho era o desprezo que o judeu tinha para com o gentio. E Paulo fala, antes de Cristo, vocês eram tratados como incircuncisos, vocês eram desprezados pelo povo de Deus, vocês eram desprezados pela nação de Deus, e vocês não tinham parte nenhuma, não tinham nenhum pacto, não tinha nenhuma aliança, não tinha nenhuma participação. Existia um abismo entre um judeu e um gentio, é claro, frisando aos olhos de um judeu, como o judeu via o gentio. Ele continua, ele fala, vocês não tinham a esperança de um Messias, vocês não tinham a esperança de um Salvador. Qual que era a esperança de um gentio neste mundo? Nenhuma, não havia esperança nenhuma. Por mais altos e baixos que o povo judeu viveu, por mais triste que foi a história do povo judeu em alguns momentos, em alguns episódios, em algumas épocas, mas a esperança sempre esteve no meio do povo judeu. O judeu sempre teve a esperança de um futuro glorioso. Ele sempre teve a esperança de que o seu Salvador viria. Ele sempre manteve aceso a chama de que o seu rei, o Messias, o prometido, viria reinar sobre o seu povo, iria libertar ele de todas as dores, iria trazer paz, iria trazer luz, iria trazer esperança para aquela nação. Não importa a situação que o povo vivia, a esperança sempre reinava no meio do povo judeu. Sempre reinou a esperança na história do povo judeu. E o gentio? Qual era a esperança do povo gentio? Nenhuma. O povo gentio vivia baseado no que este mundo poderia proporcionar. Não tinha esperança nenhuma. Eles não tinham esperança de um Salvador. Eles não tinham a esperança de um futuro glorioso. Eles não tinham a esperança de fechar os olhos daqui e abrir os olhos nos céus, ao lado de Deus. Eles não tinham a mínima esperança. O gentio vivia aqui segundo os seus próprios pensamentos, segundo o curso deste mundo, e não tinha nenhuma esperança. O povo judeu marchava para Deus. E o povo gentio marchava para onde? Para nenhum lugar. Para nenhum lugar. Nenhum ponto de esperança. Na verdade, nós conhecemos a história, nós sabemos da realidade, a palavra de Deus nos mostra a realidade. É claro que eles marchavam para um destino, sim, e esse destino era o inferno, era condenação, era perdição. Mas Paulo está olhando segundo o prisma humano, segundo os olhos humanos, e eles não tinham nenhuma esperança. O judeu desprezava tanto o gentio, que eles eram capazes de dizer que o povo judeu foi criado para Deus, e o povo gentio foi criado para o fogo.
Enquanto os judeus nascem para Deus, os outros povos nascem para arder no inferno. Era essa a ideia por trás da religião judaica. Em terceiro aspecto, o apóstolo Paulo nos fala que eles estavam afastados da cidadania de Israel. Até que extensão essa frase podemos entender e podemos enxergar essa realidade, né? Que o povo gentil era afastado da cidadania de Israel. Bom, o povo de Israel era chamado o povo santo, era chamado o povo separado para Deus. Né? Foi um povo que Deus escolheu, foi o povo que Deus separou para si, foi um povo que Deus elegeu, foi um povo que Deus santificou para estar junto de si. Então, nesse aspecto, nesse sentido, o povo gentil não tinha participação nenhuma. Eles não tinham uma cidadania israelita. Ok, espero que isso não cabe. Eles não tinham parte com aquela nação. Eles não tinham parte com Deus. Eles não eram separados para Deus. Eles não eram santificados para Deus. Eles não tinham participação na aliança que Deus havia feito com o seu povo. Eles não tinham essa oportunidade, eles não tinham esse privilégio. O apóstolo Paulo cita em quarto aspecto que eles não tinham, que eles eram alheios aos pactos da promessa. Né? Quando nós olhamos para o povo de Israel, nós vemos Deus fazendo uma aliança com aquele povo. Nós vemos Deus fazendo um trato com aquela nação, com aquele povo. Esse trato consistia em que Deus os trataria como seus, Deus os colocaria na sua presença, Deus os trataria como seu povo. Deus seria o seu rei, e aquele povo seria o povo de Deus. E Deus então comunicou, Deus então falou, Deus então se revelou para aquele povo. Aos olhos de um judeu, olhando para o aspecto, para o prisma de um judeu, do judeu se julgava como escolhido para a honra de Deus, quando na verdade o que acontecia é que Deus os escolheu para uma responsabilidade, para um privilégio de representar o próprio Deus aqui na terra. Essa era a responsabilidade daquela nação. Mas o povo enxergava, os judeus enxergavam que eles haviam um privilégio, que eles tinham um privilégio além, que eles tinham uma particular honra com Deus. Mas, de qualquer forma, os gentios estavam alheios a qualquer promessa de Deus. Deus não tinha feito nenhuma promessa para o gentio. Deus não prometeu para o gentio a vida, Deus não prometeu a esperança, Deus não prometeu guardar, Deus não prometeu amparar, Deus não fez nenhum pacto, nenhum relacionamento com o povo gentio. Não havia esse relacionamento, não havia essa comunhão entre Deus e os gentios. Em quinto aspecto, o apóstolo fala que obrigado, Anderson. Fala que os gentios estavam sem esperança e sem Deus no mundo. Não havia esperança para os gentios. Eles não tinham esperança em si mesmos. Eles não tinham Deus na sua vida. Eles não tinham um pacto com Deus. Eles não tinham uma aliança com Deus. Eles não tinham vida para com Deus. Eles não tinham relacionamento para com Deus. E tudo o que a lei mostrava era condenação para os gentios. Nenhum ponto de esperança, nenhum ponto de ânimo, nenhum ponto que dava chance de um gentio ter parte com Deus, a menos que ele se convertesse ao israelismo. A menos que ele procurasse a Deus, passasse por uma série de ritual e se convertesse ao povo judeu. Aí ele era considerado um convertido ao israelismo, e aí ele pertencia a toda a base de promessa que Deus havia feito para o seu povo. Mas, de grosso modo, quem é o gentio aos olhos do judeu? Ninguém. Qual esperança que o gentio tem aos olhos de um judeu? Nenhuma.
Qual a chance, qual o privilégio que o gentio tinha diante de Deus? Nenhuma. Mas graças a Deus que a história não termina aqui. Graças a Deus que Cristo surgiu na história da humanidade. E Cristo então pôs fim em todas essas barreiras entre judeu e gentio. E agora já não existe mais separação, já não existe mais essa divisão, não existe mais essa classificação, judeu e gentio. Agora todos se tornam um novo homem, um único homem diante de Deus. Quando nós lemos dos versos 13 até o verso 18, o apóstolo Paulo vai deixar isso de forma muito clara, e ele vai usar duas figuras basicamente. A primeira figura é justamente uma porta, e agora o apóstolo Paulo está falando, em Cristo, através de Cristo, essa porta foi aberta. Se existia uma porta de separação entre o judeu e o gentio, agora essa porta, essa barreira foi quebrada. Já não existe mais essa separação entre judeu e gentio. Em Cristo todos nós pertencemos a uma mesma família. Em Cristo todos nós pertencemos a um novo homem, a uma nova classe de homem. E nós o apóstolo Paulo vai entrar em detalhes nesse sentido. A segunda figura que o apóstolo usa é justamente uma parede, né? E ele fala, é como se a parede estivesse quebrada, já não existe mais essa parede de separação entre judeu e gentio. E quando nós lemos esses versos, nós lembramos do templo antigo, né? A lei dizia que o estrangeiro, a lei dizia que o gentio, ele poderia ficar somente no átrio externo, ele não poderia passar do átrio externo. E depois do átrio externo, poderia existir uma separação, existia um muro, e depois desse muro, então, as mulheres poderiam entrar. E depois desse átrio, os homens poderiam entrar mais para dentro. E lá no Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote poderia entrar. E Paulo está falando, já não existe mais essas barreiras, já não existe mais esses muros, já não existe mais essa separação. Tanto judeus quanto gregos, gentios, qualquer homem, qualquer pessoa, qualquer classe, qualquer gênero, pode ter acesso à presença de Deus. Já não existe mais separação, já não existe mais barreiras. Cristo rompeu todas essas barreiras. Quando nós olhamos para esse exclusivismo todo do povo judeu, desse sistema religioso judaico, nós podemos ficar perplexos a princípios e pensar, mas que povo mais mesquinho. Mas, na verdade, o exclusivismo não estava somente por parte dos judeus. Na história da raça humana, o exclusivismo sempre existiu. O exclusivismo faz parte do sistema carnal humano, faz parte do sistema pecaminoso humano. Os próprios gregos dividiam a sociedade entre bárbaros e gregos no passado. Se você falava grego, se você tinha essa classificação, se você tinha esse grau de estudo, você era um grego. Se você fosse um inculto, um qualquer, você era um bárbaro. E quantas outras separações e quantas outras barreiras, cortinas de ferro não existem na história da raça humana, né? Separações de gênero, separações de raça, separações de povos, separações de classes econômicas, né? E a pior de todas, a separação religiosa. Quantas barreiras o ser humano não coloca na sua vida, no meio da sua sociedade, no meio do sistema em que ele vive. Infelizmente, nós estamos no meio de tudo isso e também colocamos essas mesmas barreiras, essas mesmas separações, essas mesmas classificações. É triste. Alguém aqui já procurou saber como surgiu o movimento dos irmãos? Qual foi o motivo que começou a surgir o movimento dos irmãos? Eu estava conversando essa semana isso com um irmão. O movimento dos irmãos surgiu porque os irmãos do passado não queriam, ou melhor, eles queriam combater o exclusivismo.
Portanto, surgiu o movimento dos irmãos. E a ideia principal, a ideia inicial do movimento dos irmãos era justamente quebrar essa barreira religiosa, quebrar essa barreira de denominação. E surgiu então um movimento baseado na unidade do povo de Deus, o movimento dos irmãos. E você vê a hipocrisia de tudo isso? Nos tornamos aquilo que nascemos para não ser. Essa é a hipocrisia. Nós temos uma barreira religiosa, disfarçada, tratada de uma forma como se não existisse, mas ela existe. Ela existe. Nós não mantemos a comunhão, nós não mantemos uma união com outros que não pertencem ao mesmo grupo, ao mesmo tipo de religião nossa, ao mesmo tipo de denominação. E nós nos tornamos exclusivistas, nós fechamos as portas, fechamos a comunhão para outros irmãos em Cristo, no qual nós entendemos que não seguem os mesmos princípios que os nossos. Nos tornamos aquilo que nascemos para combater. E esse é um perigo, de cairmos nesse mesmo quadro, nessa mesma situação, nessa mesma exclusividade que a religião judaica impôs e se tornou ao longo dos anos. Mas Cristo veio e pôs fim em todas essas barreiras. É isso que o apóstolo está nos mostrando. E como que Cristo colocou fim em todas essas barreiras? Primeiro, o apóstolo Paulo fala que ele veio e ele é a nossa paz. Uma ilustração que eu li a esse respeito deixa isso muito claro para as nossas mentes. Você pensa em duas pessoas que existe um conflito, você pensa em duas situações de conflito entre pessoas, né? E como é possível, então, reconciliar essas duas partes? Bom, é possível, então, trazer um mediador, é possível trazer uma pessoa que vai fazer um tratado, que vai estabelecer umas regras, né, para que volte a ter a paz, para que volte a ter a comunhão entre aquelas duas pessoas. Nesse tratado ali vai rezar alguns dizeres de uma parte e de outra. Bom, pode ser que esse tratado seja assinado pelas duas pessoas. Pode ser que isso resolva parcialmente a questão do conflito, mas jamais vai trazer uma verdadeira paz entre essas duas partes. Mas, se ao invés de existir esse acordo, esse papel assinado, esses termos, existir uma pessoa em comum entre as duas partes, uma pessoa que as duas partes amam, uma pessoa que as duas partes respeitem, e essa pessoa então chama uma parte e chama a outra parte, e faz uma reconciliação entre essas duas partes. E agora, porque tanto de um lado ama esse intermediador, e tanto do outro lado também ama esse intermediador, então agora existe um acordo, agora existe uma paz, agora existe uma reconciliação entre essas duas partes. E foi exatamente isso que Cristo fez. O que Deus fez? Como Deus estabeleceu a paz? Como que Deus pôs fim em todas essas barreiras? Foi justamente através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Agora, tanto judeus quanto gentios são salvos através do Senhor Jesus Cristo. Agora, o amor de Deus alcançou toda a raça humana, e todos são salvos através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Todos são alcançados pela graça de Deus. Todos são alcançados pela misericórdia de Deus. Agora o amor de Deus está sobre todos os homens. E agora então é possível estabelecer uma paz entre qualquer tipo de pessoas, desde que ambas pertençam a Cristo. Cristo traz a paz, Ele é a ligação, Ele é o ponto-chave de comunhão entre judeu, gentil e qualquer outro tipo de povo que possa existir, porque todos os homens que amam a Cristo
motivados, constrangidos pelo amor a Cristo, também vão amar aqueles que pertencem a Cristo. Eles têm algo em comum agora. Eles têm uma chama que arde dentro dos seus corações em comum. Todos servem a Cristo. Todos amam o seu Salvador. Portanto, no reino do Senhor Jesus Cristo, na igreja, e o assunto de Efésios é justamente como surgiu e por que surgiu o organismo igreja, como esse organismo vivo funciona. Ele é possível, ele se estabelece através do amor a Cristo. E agora, todos os povos são unidos através do amor de Cristo. Ele é a nossa paz. Em segundo aspecto, Paulo fala, Jesus conciliou, ele pôs fim, ele aboliu todas as leis, mandamentos expressos em ordem. Tudo aquilo que a lei trazia como regra, tudo isso foi abolido, tudo isso acabou, teve fim na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Toda a separação, toda a classificação que a lei trazia, judeu, gentio, pode, não pode, vem para cá, fica de lá, fica de fora, tem que fazer isso, tem que fazer esse ritual. Em Cristo tudo isso foi abolido. Agora a lei estabelecida, a regra estabelecida pelo Senhor Jesus Cristo é justamente a unidade através do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Foi assim que o Senhor Jesus Cristo resumiu, e é de fato na prática assim que funciona a igreja, assim que funciona o corpo de Cristo, representado aqui nessa terra por nós, baseados no amor. Amamos a Deus, amamos o nosso Salvador, amamos aqueles que pertencem ao nosso Senhor como a nós mesmos. Cristo aboliu toda a lei, todos os mandamentos. Somos um povo unidos através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. O sangue de Cristo nos une, nos torna um. Né? Apóstolo Paulo, a partir dos versos finais, ele vai mostrar do privilégio que é a igreja. Quais são os pontos de privilégio que o apóstolo Paulo destaca aqui da igreja? O primeiro ponto é justamente esse, de ambos os povos, de todos os povos, Cristo fez um novo homem. A palavra novo aqui, ela quer dizer de novo, de nunca existiu, né? Não um exemplo, eu tenho um lápis novo, né? Um lápis existe desde 1900 e bolinha, mas aquele lápis foi fabricado agora, ele é novo. E não é nesse sentido de novo que está sendo aplicado aqui. É novo de nunca existiu. O cristão, o servo de Deus, aquele que segue ao Senhor Jesus Cristo, aquele que pertence à igreja, é um novo homem, nunca existiu antes na história da humanidade. Só foi possível existir através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Só existe no período da igreja. Nós somos feitos uma nova criatura, um novo homem. Esse novo homem tem em comum Cristo como seu Salvador. Independente de qualquer raça que seja, independente de qualquer povo que seja, somos um em Cristo, um novo homem, um corpo, uma igreja. Um outro aspecto positivo, nós somos reconciliados com Deus. Agora o povo gentil, que era inimigo de Deus, estava distante de Deus, não tinha participação nenhuma com os judeus, agora somos reconciliados com Deus. Além de termos paz entre nós, temos paz com Deus, temos contato, temos o acesso com Deus. Somos chamados, né? Ele usa isso em terceiro ponto, porque todos temos acesso à presença de Deus. Não só o sumo sacerdote, não só o sacerdote, mas todos nós temos acesso a Deus.
Todos nós somos feitos um só povo, um só corpo, uma só igreja, uma só unidade. Cristo Jesus. Eu notei um comentário aqui que eu li, achei interessante. Vou ler minha letra. A unidade em Cristo produz cristãos cujo cristianismo transcende toda a diferença local e racial. Produz homens que são amigos entre si, porque são amigos de Deus. Homens que são um, porque se encontram na presença de Deus, a quem todos têm acesso. E é justamente esse comentarista conseguiu resumir o que o apóstolo Paulo está falando, justamente nessa única frase. Todos nós nos tornamos agora uma família, né? E por último, o apóstolo vai trazer dois exemplos, né? Ele vai tentar ilustrar o que ele está querendo dizer aqui. Primeiro é justamente a figura e o aspecto da família. Em Cristo Jesus, nós somos uma única família aceita na presença de Deus, reconciliada com Deus. Se antes somente o sumo sacerdote poderia entrar na presença de Deus, se antes somente o judeu tinha acesso à lei, acesso à voz de Deus, privilégio de ter Deus como seu Senhor. Agora em Cristo Jesus não, todos nós, sem exceção nenhuma, pertencemos a uma mesma família, temos acesso à presença de Deus. E essa figura que o apóstolo Paulo demonstra do que é a igreja, ou usa para demonstrar do que é a igreja, ela é extremamente fantástica. Uma família, um único povo, com laços, né, com parentesco, com intimidade, com relacionamento. Somos uma única família diante de Deus, na presença de Deus. Quer seja a raça que for, quer seja a classificação social que for, todos nós somos uma única família diante de Deus, que pertence a Deus, reconciliado com Deus. O termo aqui é de acesso total. O termo que dá aqui é de permissão total. Não quer dizer aquele que foi incorporado numa família, mas existe restrições, existe regras. Não. Todos somos um. Não há diferenças, não há restrições, não há barreiras. O segundo figura que o apóstolo Paulo usa é justamente um edifício, né? E ele fala, nesse edifício, que representando a igreja, Cristo é a pedra angular. E todos nós somos como pequenas pedras, que vão compondo e formando as paredes desse edifício. E conforme vai se agregando novos convertidos, essas paredes vão se crescendo. Esse edifício vai se ajustando, esse edifício vai tomando uma forma cada vez maior, mas sempre alicerçados em Cristo. E quem está dentro desse edifício? O apóstolo Paulo diz, o próprio Deus, a quem a igreja cultua, a quem a igreja adora. Agora, todos nós somos um, como uma família. Todos nós somos como um edifício, onde o próprio Deus habita dentro desse edifício. Toda a igreja adora e cultua aquele que está dentro da igreja, que é Deus, o Senhor. E Cristo é a pedra angular desse edifício. Cristo é a base da igreja. Cristo é o cabeça dessa família. Deus permitindo, numa outra oportunidade, nós vamos entrar no capítulo 3, dando mais detalhes e conceitos sobre a igreja e o que Deus tem preparado para o seu povo. Que isso faça sentido em nossas vidas, que possamos aplicar essas verdades e que possamos saber viver uma unidade, um corpo, uma família diante do Senhor. Deus nos abençoe.